mais um vídeo para o nosso canal, certo? Matemática na veia. Na veia. Não é na veia não. Na veia? Não. Na veia. Eu sou o professor Roberto. Estou aqui para tentar mostrar a matemática de uma forma mais fácil de você entender. Mas nada milagroso. É só você prestar atenção nas aulas. Curtam, comentem aí os vídeos, indiquem e tirem dúvidas, deixem as dúvidas aí, lá embaixo. O assunto de hoje, o nosso vídeo de hoje é o seguinte: por que quando a gente está fazendo alguma operação, que quando ele passa de 9, sobe um algarismo? Por que isso acontece? A gente aprende lá na educação infantil, na fundamental, e a gente faz aquilo no automático. A gente vai fazendo, mas raramente um professor explica o porquê de subir um. Mas vamos lá, não é nada de bicho de 7 cabeças, não tem nada de anormal, e o vídeo de hoje é pequenininho, é só para vocês entenderem isso aí. E eu vou explicar com soma, mas a ideia é a mesma para qualquer tipo de operação. Se vai subir um, a ideia é a mesma. Certo? Vamos lá? Vem comigo. Então vê. Ó. Por que sobe um algarismo nas operações? Antes, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva, né, de um número. Ele tem sua classe e tem a sua ordem. Para quem está esquecido, a classe é quando a gente conta de trás para frente. Sempre vai ser assim, a gente pega um número, começa a analisar de trás para frente, de 3 em 3 algarismos. Cada classe ela é composta de, no máximo, 3 algarismos. Então veio, se eu estou andando de trás para frente, então aqui vai ser uma classe, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui vai ser outra classe, e a classe que fica mais à esquerda, ela pode ter 1, pode ter 2, ou pode ter os 3 algarismos, certo? Mas as últimas, ela sempre vai ter 3, certo? A não ser que ela só tenha, a não ser que o número só tenha uma classe. Se ela só tiver uma classe, então ela só pode ter 1 algarismo, 2 ou no máximo 3. Mas vamos lá. E a classe, ela começa a contar a classe das unidades. A segunda classe é a classe do milhar, certo? A terceira classe é a classe do milhão e assim sucessivamente. Então, aqui não tem mais classe porque não tem mais algarismo. Mas a cada 3 algarismos as classes vão aumentando. Então a ordem seria unidade, milhar, milhão, bilhão, trilhão e assim vai. Ok? Essa é a ideia. Ordem é a posição que cada algarismo representa naquele número. Cuidado para não confundir algarismo com número. Vamos lá. Então vê, ó. Algarismo e número. Muitas vezes as pessoas se confundem com algarismo e número. Algarismo é o símbolo. Algarismo é o símbolo. Certo? Então, um algarismo, que símbolo ele representa? Que símbolos são esses? 1, 2, 3, A, B, C. Isso aqui são algarismos. Certo? Agora, quais são os algarismos que representam números? São esses daqui. Ó. Então, a junção de um ou mais algarismos representa um número. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 825. Isso aqui é um número, 825, composto de 3 algarismos. Então, essa é a diferença entre número e algarismo. Só existe um momento quando número e algarismo é a mesma coisa. Quando esse número é representado por um algarismo. Então, que número é esse? 1. Algarismo 1.
Então aqui ele é algarismo e número ao mesmo tempo. Mas se eu tiver aqui, ó, 10, eu não posso dizer que isso aqui é um algarismo 10. Não. Aqui é o número 10 representado por dois algarismos. Ok? Então cuidado para não confundir. Vamos lá, voltando agora. Voltando aqui, ó, ordem. Então, o que é ordem? Ordem é a posição de cada algarismo no número. Só que, da mesma forma que a classe a gente começa a ver de trás para frente, a ordem também. Então, por exemplo, se eu fosse contar de trás para frente, isso aqui, ó, primeira ordem. Então aqui, ó, ordem, primeira. Que ordem é essa aqui? Que posição é essa aqui? É a ordem segunda. Então, segunda ordem ou segunda posição. Terceira, quarta, quinta e assim vai até quantos números você tiver. Certo? E a ordem que esses números representam aqui. É a partir disso que você vai começar a entender o porquê que sobe esse número quando a gente está fazendo alguma operação. Então vem, mais uma vez, de trás para frente, os últimos termos, a gente sempre vai contar aqui, ó, unidade, dezena e centena. Isso aqui vai representar unidade, dezena e centena. Sempre vai ser assim, unidade, dezena e centena. Onde o U, como eu acabei de falar aqui, né, é unidade, o D significa dezena e o C significa centena. E a unidade, ela funciona da seguinte maneira. É a posição do número, o valor do algarismo, multiplicado por 1. A dezena é o valor lá do algarismo multiplicado por 10. E a centena é o valor do algarismo multiplicado por 100. Certo? Isso aqui eu estou falando quando ele está nas unidades. Quando ele passa para outra classe, então além dessa multiplicação, aqui ó, na classe do milhar, você tem que multiplicar por 1000. Ou não está dizendo milhar. Milhão, tem que multiplicar por milhão. Então, por exemplo, esse número aqui, qual é o valor, número não, desse algarismo aqui? Qual o valor desse algarismo aqui? Esse algarismo é unidade. Então a unidade é multiplicado por 1. Então ele aqui vale 5. Mas ele vale 5 o quê? 5 vezes 1 milhão. Então esse valor aqui, desse algarismo, nesse número, ele vale 5 milhões. Outro exemplo, esse algarismo aqui, 9. Ele está dezena. Dezena multiplica por 10. Então esse 9 aqui ele vale 90. 90 multiplicado por 1000. Então esse número, esse algarismo aqui, ele vale 90.000. Ok? Então essa é a forma da gente entender como um número ele é como ele é dividido para se obter um melhor entendimento. Vamos lá, e agora o que realmente nos interessa. Por que sobe 1? Então vamos lá. Vamos fazer a continha e depois eu explico. Pegando aqui ó, o exemplo 1. Solução 1. Então, ó, 199.235. Certo? Lembrando que quando eu estou fazendo uma operação de soma, cada termo que eu somo se chama parcela. Certo? E o resultado da soma é chamado de soma ou total. Então como é que funciona isso aqui? Ó? 9 mais 5, 14. Então coloca 4, sobe 1, que é esse danado que a gente vai entender o porquê que sobe 1. 1 mais 9, 10.
10 mais 3, 13. Sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Então temos aí como resultado 434. E por que é que sobe esse danado desse 1? Então preste atenção. 199, 235. Isso aqui, 199, é isso aqui, ó. 199. E o 235? 235 mais. Sim, só uma coisa que eu esqueci de falar. Esqueci de falar antes, mas agora eu vou lembrar para vocês. Sempre que a gente for montar uma operação de soma ou subtração, a gente não pode esquecer que o algarismo da unidade simples, que é sempre o último algarismo, vai ficar embaixo do último. Certo? Ou, do último não. O algarismo da unidade vai ficar sempre embaixo do algarismo da unidade do outro número. Sempre. Certo? No próximo número eu explico melhor isso aí, mas só para você lembrar. Então preste atenção. Por que é que sobe um número quando quando a operação passa de 9? 9 mais 5. 14. Certo? 90 mais 30. 120. 200 mais 100. 300. Certo? Aí agora que vem o pulo do gato. Desse 10 aqui, ó, desse 14 aqui, ó, o que é que eu tenho nesse 14 aqui? Eu tenho 14, eu posso representar 10 mais 4. Então eu pego, deixo somente o 4 e jogo 10 para cá. Por quê? A coluna de unidade só pode ficar unidade. Coluna de dezenas só pode ficar dezena. Coluna de centena só pode ficar centena. Então, se aqui eu tenho 10, uma dezena, e aqui eu tenho uma unidade, eu só vou deixar a unidade do lado de cá. Então quem é que vai ficar aqui? Só o 4. A dezena passa para lá. Se eu tinha 120 e agora eu somei com 10, eu vou ter aqui agora 130. Tranquilo? E esse 130 aqui? Mas aqui é só dezena. Então se é dezena, isso aqui, ó, 130, eu posso representar como 100 mais 30. Certo? Então, quem vai ficar aqui? Só a dezena. Porque a centena vai para lá. Então, o 100 passando para cá, vai ficar 300 mais 100, 400. Então, qual seria o número aqui agora? 434. Certo? E como é que eu escrevo 434? 434. Certo? Então é por isso que quando a gente fala sobe 1, por que esse 1 vem para cá? Então vê, ó, o 1 ele vem para cá. Só que isso aqui, ó, aqui é unidade, dezena e centena. Eu tirei uma dezena daqui e coloquei aqui. Por isso que de 120 ele passou para 130. E o 130 eu tirei uma centena daqui, ó, e joguei para o lugar da centena. Então ficou aqui, ó. De 300 ele passou para 400. Então como é que vai ficar esse número? 400 mais 30 mais 4. Quem é 400 mais 30 mais 4? 434. Tranquilo? Seguindo a mesma ideia, a gente responde eu mostro no segundo. Eu mostro no segundo exemplo. Então vamos lá. Vamos apagar aqui, né? Vou pegar essa aqui e vamos ver se dá para fazer aqui. Então o segundo exemplo ali, ó, eu tenho 308 mais 1025. Então aquilo que eu falei para você,
308. Aí tem gente que se confunde, ou não sei porquê, nunca prestou atenção na aula, aí vai muito assim, ó, 1025. É isso que eu quero chamar a atenção. Pessoal, unidade sempre embaixo da unidade, da mesma classe, certo? Então, se aqui ó, é unidade simples, o outro algarismo da unidade simples tem que ficar embaixo. Eu não vou começar os números alinhados pela esquerda, eles têm que estar alinhados pela direita, ok? Então isso aqui, ó, montando isso aqui dessa maneira, ele está errado. Então 308 e unidade embaixo de unidade, então aqui vai ficar 5, 2, 0 e 1, certo? Não vou perder meu tempo fazendo uma continha normal aqui, certo? Então aqui ó, 8 mais 5, 13, sobe 1, 1 mais 2, 3, não sobe nada, 3 mais nada, 3, não subiu nada, 1 mais nada, 1. Ok? Então esse resultado aí deu 1333. Seguindo ali o mesmo exemplo, 308. Então vai ser 300. Quantas dezenas tem? 0. E o 8 vai ser a unidade, certo? Então, ó, centena, dezena e unidade. O número de baixo vai ter 5 unidades, 2 dezenas, ou seja, vai ter 20. Quantas centenas? 0 centena e 1 milhar, certo? M não, é unidade de milhar. E quando eu somar isso aqui, 8 mais 5, 13. 0 mais 20, 20. 300 mais nada, 300. E aqui não seria 1, aqui seria 1000. Certo? É uma unidade de milhar. Então é 1 vezes 1000. E aqui ó, não tem nada aqui. Eu terei 1000. Então percebam que na unidade aqui ó, eu tenho um número que representa a unidade e um que representa a dezena. Então esse aqui ó, é 10 mais 3. Eu tiro o 10 e jogo para lá. Então esse 10 ó, ele passa para cá. Aqui vai ficar 30. E o 13 aqui ó, só sobra esse. Como aqui não passou de 100, ou seja, só tem dezena, não vai passar nada para cá. E aqui também não passa nada para cá. Então qual é o resultado? 100 mais 300 mais 30 mais 3. Então esse número aqui vai ser quanto? 100 não, 1000. 1000 mais 300 mais 30 mais 3. 1333. Ok, pessoal? Então essa é uma dica simples que eu queria passar para vocês, só para vocês entenderem o porquê que sobe esse número. E ele serve para somas que tenham mais de 2 parcelas. A ideia é a mesma. Por que aqui está subindo? Porque quando o número aqui passa do 9, ele já entrou na outra classe. Na outra classe não, já entrou na próxima ordem. E quando ele é da próxima ordem, ele vai sempre multiplicar aquele valor que está subindo. Então aqui, ó, esse 9 aqui, nesse número, ele vale 90. Então quando eu coloco um 1 aqui, na realidade não está indo somente 1, está indo 10. Então essa é a explicaçãozinha, espero que vocês tenham entendido, certo? E não fiquem mais com essa dúvida por que sobe esses números, ok? Se gostaram, deem seus likes aí, indiquem e nos aguardem para mais vídeos. Até a próxima.